Olá, seja bem-vindo. Eu estou ainda falando da reencarnação de Sigismundo. Eu estou lendo o que o André diz, porque esse trabalho vai precisar os cientistas conhecer, mas conhecer como o André falou, não como eu falei. Por isso que eu estou lendo, porque futuramente os cientistas vão estudar, mas precisa estudar como o André falou. Então, você vê, já tinha feito a ligação espiritual, aquele momento já tinha afastado todo mundo da sala, a própria... A esposa já estava acordada, o Adelino estava dormindo, não estava agora assistindo esta outra parte. Então, ela não estava agora assistindo. Olha o que ele diz nessa lição 144 do livro Missionário da Luz. Olha como André descreve. Ele diz o seguinte: não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeava a mente de sublimes luz. Então, agora, ela não estava vendo, porque ela já estava acordada. Mas o Alexandre, o orientador de André Luiz, e os construtores espirituais que estavam lá, estava colocando nela, estava colocando sublimes luzes nela, banhando-lhes a ideia com a água viva do amor espiritual, porque vai ser muito importante a mente dela para esse trabalho que vai acontecer. Observando que a forma de Sigismundo se ligava a ela por divino processo de união magnética. Por enquanto, era o divino processo de união magnética. Recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Sigismundo à matéria, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz. Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sobre a nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossa experiência. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada. Ele agora olhando a organização feminina dela, dentro de uma veneração que nunca, então, havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor, querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, era o espermatozoide, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo desprendi, ele podia ver as disposições, o Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, de haver observado atentamente o futuro óvulo materno. Ele já tinha observado o óvulo materno e agora estava observando os espermatozoides que vai precisar, presidindo de trabalho prévio de determinação do sexo, do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituía a substância fecundada, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-lhe a ideia de que ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a bolsa
maternal. Ele estava ajudando eles a desembaraçar-se dos outros. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia. Aquele espermatozoide focalizado pelo Alexandre ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, guardando raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequena embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os polos tenuíssimos, como se estivesse disposto a recolher-se às profundas de si mesmo, a fim de receber face a face o esperado visitante, impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que havia perdido primeira posição da grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguia a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambos as forças, masculinas e femininas, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar de teníssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequena forma com a destra, mantendo-se do serviço de divisão da cromatina, olha o que ele está dizendo, mantendo no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis para minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si mesmo na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se impenetrava com o organismo perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora a contar o instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo, depois de prolongada aplicações magnéticas, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores. Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos proteja. Demorou 15 minutos entre o óvulo penetrou e ele terminar essa operação. Ele vai contar na sequência que nós vamos ver, e desperta a curiosidade de vocês para continuar assistindo a sequência, ele faz, mas você vê, ele primeiro, ele já veio o óvulo, ele já tinha conhecido, já sabia, ele vai agora jogar a força eletromagnética dele em cima do espermatozoide que precisa para aquilo, que já está também sofrendo influência magnética lá desse óvulo. E ele vai impregnar e vai acelerar esse espermatozoide para penetrar. E quando penetra, é como se o próprio óvulo se fecha ali para não permitir entrada de mais outro. E ali ele coloca a mão ali, naquele momento, e abre algumas possibilidades. E ele vai trazer o espírito agora, o perispírito desse ser Segismundo, para fazer essa ligação. E ele vai fazer essa ligação e ela demora 15 minutos, essa ligação. É algo que ele está dando a sua força magnética, mas os construtores estão. Então, nesta ligação, existe o trabalho dos construtores. Isto ainda não é estudado pelo meio acadêmico, mas ele vai dar outras informações lá na frente. Ele diz que ele usa a cromatina, porque é a cromatina que vai formar os cromossomos, que o André Luiz chama atenção. E esses cromossomos é onde estão os genes. Ele vai fazer essa ligação
dessa parte genética da mulher e do homem, mas ele vai trazer esse perispírito, ele vai fazer essa ligação, que aí é que está se instalando o cordão prateado desse futuro ser. Ele está instalando. Que ponto é que está instalando? Nós vamos ver na sequência depois. Que ponto? Isso é algo muito importante que o André Luiz está trazendo, que o mundo acadêmico não conhece. Isso é uma informação científica muito avançada para o mundo acadêmico atual. Olha, que Deus guarde. Até a próxima sequência desse trabalho da reencarnação do Sigismundo.